Olá, eu sou o psicólogo Ricardo Chagas e no vídeo de hoje eu vou analisar os 4 últimos episódios da segunda temporada de Modern Love. No vídeo de quinta passada eu analisei os 4 primeiros e eu vou deixar o link aqui no card caso você queira assistir. Como eu já disse na primeira parte da análise, eu achei essa segunda temporada bem inferior à primeira, mas o meu objetivo não é fazer uma análise técnica da série, mas sim uma análise psicológica. Inclusive, 3 dos 4 melhores episódios dessa segunda temporada estão nesse vídeo. Sem mais delongas, vamos às análises, lembrando que elas contêm spoilers. Episódio 5. Esse episódio conta a história de Katie, uma adolescente que tem dúvidas a respeito da própria sexualidade e por isso ela faz dezenas de testes no BuzzFeed para tentar definir sua orientação sexual. Em certo momento ela conhece a Alexa, uma menina que estuda na mesma escola, mas que não é da sua turma e acaba se interessando por ela. Durante uma noite do pijama na escola, Katie beija a Alexa enquanto as duas exploram uma ala fora dos limites do evento. Quando Katie é questionada pelas amigas sobre o que ela estava fazendo com Alexa, ela diz que não a conhecia e que não estavam juntas. Depois das duas serem punidas por terem desobedecido às regras do evento, Katie decide voltar para casa e pede para a mãe ir buscá-la. Confrontada pela mãe sobre o motivo de querer abandonar a noite do pijama, Katie chora, arrependida de não conseguir assumir de fato o que ocorreu entre ela e Alexa. Na manhã seguinte, ela vai até a casa da menina e elas têm uma conversa simples, mas profunda sobre a descoberta da sexualidade. Esse foi o meu segundo episódio favorito da temporada. Ele tem um nível técnico elevadíssimo, com atuações sensacionais, mas a mensagem que ele passa também é bastante profunda. A de que nós não devemos tentar nos definir para entendermos quem a gente realmente é. Assim como todo adolescente, Katie tentava a todo momento se autodefinir e se autoafirmar. O episódio é tocante por mostrar as inseguranças, vulnerabilidades e medos de uma adolescente que está descobrindo a própria sexualidade. O final traz uma mensagem bem esperançosa e positiva sobre a aceitação. Afinal, não é um teste ou mesmo julgamento das outras pessoas que vai definir quem você realmente é. Muito pelo contrário, são justamente os seus próprios sentimentos que vão te guiar para um autodescobrimento e para uma aceitação positiva. Nós precisamos ser honestos com as nossas emoções para que a gente possa elaborar nossa identidade na adolescência, o que faz com que a gente se torne adultos em sintonia com os nossos selves. Episódio 6. Esse episódio começa em um churrasco de comemoração de 4 de julho, organizado entre funcionários de uma empresa. Spencer é um ex-soldado, veterano de guerra e casado com Ginny, que aparentemente tem um caso com Nick, seu colega de trabalho. Isabel, a esposa de Nick, diz a Spencer que seus respectivos cônjuges estão tendo um caso, o que ele se recusa a acreditar. Spencer é uma pessoa que planeja cada aspecto de sua vida e a esposa ter um envolvimento extraconjugal não faz parte dos seus planos. Pouco depois, o episódio mostra Isabel e Spence já divorciados, tentando lidar com o trauma da traição, cada um à sua maneira. Spence passa por um forte episódio depressivo, enquanto Isabel lida com a dificuldade de ser uma mãe solteira. Eles começam a fazer terapia com a mesma psicóloga e certo dia se encontram na sala de espera. Inicialmente os dois se tornam amigos porque compartilham a mesma dor, mas eventualmente engatam em um relacionamento romântico. Esse episódio ainda não é o meu favorito, mas ainda assim é um dos grandes destaques da temporada. Além de falar, obviamente, sobre a traição, ele trata de expectativa e frustração. Spencer é um personagem muito interessante porque o seu passado como soldado faz com que ele planeje cada detalhe, transformando sua vida em um verdadeiro plano de guerra. Em batalha, ele precisava se dedicar ao máximo para o seu plano funcionar, afinal, naquele contexto de sobrevivência, falhar era o mesmo que morrer. O problema é que Spencer aplica essa mesma lógica para todos os aspectos da sua vida. Quando seu plano em relação ao próprio casamento não sai como o esperado, ele encara isso como uma falha fatal, chegando ao ponto de tentar tirar a própria vida. O processo de recuperação psíquico de Spence é lento, mas felizmente não cai nos clichês da maioria dos filmes de romance. Por ser baseado em uma história real, o roteiro conseguiu se distanciar da armadilha hollywoodiana de que a cura psíquica é alcançada ao se encontrar o par perfeito. Eu falei mais sobre esse clichê no meu vídeo sobre as mentiras que os filmes e séries te contam sobre saúde mental, e vou deixar o link para o vídeo no card caso você ainda não tenha visto.
Assim como na vida real, Spence não tem uma melhora mágica porque começa a namorar Isabel. Muito pelo contrário, durante todo o episódio é reforçado que ele continua frequentando a sua psicoterapia para trabalhar os seus traumas e possivelmente seu transtorno de estresse pós-traumático. Esse é com certeza um grande episódio da série e tenho certeza que ele vai ajudar muitas pessoas que passam por problemas semelhantes. Afinal, a gente tem que aprender a lidar com as nossas frustrações, sejam elas quais forem. Episódio 7. Enquanto Ben caminha com seu namorado pelas ruas de Nova York, ele vê Robbie, um rapaz com quem teve um relacionamento breve, mas intenso. O episódio mostra como eles se lembram de maneira diferente daquele primeiro encontro, que foi interrompido por um telefonema anunciando um trágico incidente envolvendo o pai de Ben. No final, os dois finalmente se cruzam e se encaram, dando a entender que ambos haviam amadurecido desde o último encontro. Eu achei o conceito desse episódio bem interessante. Ele me remeteu a uma sessão de terapia de casal, onde cada um dos cônjuges me conta sua própria versão dos fatos. Quando isso acontece, eu preciso considerar a visão de cada um para formar uma terceira visão, a minha própria. E nesse episódio, a gente não conhece a versão verdadeira do que ocorreu naquela noite, mas sim temos duas versões complementares. Na visão de Ben, Robbie foi pessoal e invasivo demais ao se envolver na questão da hospitalização de seu pai. Por outro lado, Robbie encarou Ben como um sujeito fechado e agressivo demais, que não aceitou sua ajuda em um momento de fragilidade, além de ter sido, em sua visão, ríspido e indelicado em várias ocasiões durante o encontro romântico dos dois. Ainda que a gente não fique sabendo exatamente como tudo de fato ocorreu, é bem provável que a verdade esteja no meio do caminho. Apesar de ser rico em psicologia e com atuações muito boas, achei o ritmo do episódio um pouco lento, o que faz com que ele não esteja entre os melhores. Mas de qualquer maneira, vale assistir para compreender como pequenos detalhes de perspectiva podem mudar tudo no relacionamento de um casal. Episódio 8. Elizabeth é uma mulher divorciada com 2 filhas pequenas, mas que ainda mantém um relacionamento amigável com o ex-marido Van. Depois de irem juntos a uma apresentação da escola das filhas, eles acabam dormindo juntos. Aos poucos eles começam a resgatar o amor que haviam perdido durante o divórcio. Nesse meio tempo, justo no momento em que Van a pediria em casamento, Elizabeth descobre que está com câncer de mama. Ela recusa o pedido de casamento e se afasta do ex-marido. Mesmo indiretamente, ele continua ao seu lado durante o tratamento. Elizabeth faz uma mastectomia e depois começa um tratamento experimental de imunoterapia. Nessa ocasião, o casal começa a se reaproximar e no final, os dois reatam um relacionamento. Esse foi o meu episódio favorito da temporada. Ele não só é muito bom tecnicamente, como foi o que me fez mais refletir. O fato deles jamais mencionarem o motivo de terem se separado me faz pensar que talvez ele não fosse tão significante assim. Muitas vezes a gente se afasta de pessoas que a gente ama por coisas que pareciam grandes no passado, mas que na verdade são irrelevantes. O episódio encerra a temporada com uma mensagem de esperança, de que a gente deve valorizar as pessoas que estão ao nosso lado em todos os momentos, sejam eles bons ou ruins, excitantes ou rotineiros. O que importa de verdade são essas pessoas que trilham a jornada da vida com a gente. Eu até gostei dessa temporada, mas achei a anterior melhor, com mais episódios memoráveis. Eu ainda quero ler as crônicas que serviram de base para essa segunda temporada. Eu fiz isso na temporada passada e muitas vezes as crônicas eram até melhores que os próprios episódios. Eu também quero saber qual foi o melhor e o pior episódio dessa temporada, na sua opinião. Me responda aí nos comentários. Além disso, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like. Cuide bem da sua saúde mental e até o próximo vídeo.